A respeito da volta de Jesus Cristo, os meus trisavós diziam para os meus bisavós: Jesus está voltando. Meus bisavós afirmavam com a mais absoluta certeza, sinceridade e honestidade para os meus avós: Jesus está às portas. Meus bisavós, por sua vez, garantiram com a mais absoluta certeza para os meus avós: Jesus não tardará. Meus avós também asseguraram para os meus pais: Jesus em breve vem. Meus pais, por sua vez, disseram a mesma coisa, sustentaram a mesma posição para mim: Jason, Jesus está descendo das nuvens. E eu, hoje, com 40 anos de idade, estou aqui e Jesus nunca voltou. Será que nós não estamos vivendo uma falsa esperança? Será que os donos da indústria religiosa mentiram para nós? Pois bem, pessoal, estamos de volta e é sempre um privilégio muito grande poder receber vocês aqui. Neste vídeo eu gostaria muito de falar para vocês que realmente nos enganaram a respeito da volta de Jesus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 28, versículo 20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitos cristãos, não são poucos os cristãos que olham para esse texto, Brasil, e imaginam que este versículo, esse texto de Mateus 28, 20, está falando deles nos dias de hoje. Mas o texto convosco é com quem? É conosco ou com os discípulos? É só você pensar. Até a consumação dos séculos, isso aí é o que o texto diz. Mas o texto não está dizendo que ele vai estar até os dias de hoje. A consumação dos séculos era para aquela época. Os discípulos morreram. E o fim das eras, dos tempos e dos ouvintes da época de Cristo se findaram. E Jesus não voltou. Para você ter uma ideia, Brasil, a consumação dos séculos estava para ocorrer naqueles tempos, para aquele povo, naquela geração, mas nada ocorreu. Só para você ter uma ideia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 15 até o 17, os discípulos estavam vivendo os últimos dias. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 5, versículo 6 e o versículo 23, fala e deixa bem claro que o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, todos daquela época estavam nos dias finais de tudo. E se você for pegar Hebreus ainda, capítulo 9, versículo 26, você vai ver que os apóstolos, os discípulos e a igreja primitiva estavam vivendo nos últimos séculos, e isso há 2000 anos. No capítulo 10, versículo 25 ainda de Hebreus, você vai ver que o dia da volta estava se aproximando. E ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 37, os apóstolos pediam ao povo para esperar, para que o povo pudesse esperar apenas um pouquinho. E como se não bastasse, em Tiago capítulo 4, versículo 3 e o versículo 9, todos estavam ali há 2000 anos. Todos estavam vivendo os últimos dias. O juiz, segundo eles, que é Jesus Cristo, já estava às portas. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8, ele afirma que o fim está próximo. E ele pedia paciência para a igreja primitiva, porque Jesus já estava voltando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro estava vivendo nos últimos dias. É só você ler.